missionário. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Fala Missionário. Meu nome é Ellen e nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o projeto Paz em Meio à Guerra. Gabriel, coloca aí o tempo pra gente. Uau, hein? Tá profício, hein? Primeiro episódio. Foi improvisado. Episódio, Não ensaiou essa entrada. Ninguém ensaiou, tipo, Nada 5 ensaiado. vezes antes de Eu começar. confesso que eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou muito feliz porque outras pessoas também não sabem. Isso me deixa bem aliviada. A gente juntou um monte de gente que não sabe. Não sabe as coisas junto, né? Todo mundo não sabe nada junto. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente começar. A gente vai poder contar o que a gente quer mesmo? Porque assim, eu posso ser expulso do... esse Aqui não tem censura. Ah, então beleza. Então tá Meu bom. Deus. Exatamente. Esse é um Eu acho que era pra podcast- botar um pouquinho. Esse é um podcast dedicado a falar sobre missões e aqui o missionário pode soltar o verbo. Ei. Certo? Roda a vinheta. Isso. Fala, missionário. Isso. Por favor, vamos nos apresentar. Começa por você. Opa. Olá, gente. Eu sou Larice. Eu fiz parte, né? Falando do Paz em Meio à Guerra, eu fiz parte da primeira equipe. A gente passou 2 semanas, né? Tive 2 semanas com essa equipe maravilhosa. E a gente vai contar algumas experiências. Isso aí. Tudo bom? Paz do Senhor. Meu nome é Gabriel, quero apresentar. Prazer. Não, é Gabi. Meu nome é Gabriel, Gabi. Alex. Eu não sei porque eu tava lá, não sei o que O que é que eu fiz? mas a gente tem algumas experiências muito legais para compartilhar. Espero que seja proveitoso esse tempo, né? Pulou, Ellen? Ellen, mas eu me apresentei. Meu nome é Ellen, como eu falei anteriormente. Eu sou esposa do Gabriel e eu também fiz parte Cada um dessa tem o que primeira- merece. dessa primeira... O que foi que você fez, Ellen? Não sei, tô tentando entender ainda. Eu fiz parte dessa primeira turma que foi para o projeto lá na Ucrânia. Na Ucrânia, não. Na Polônia. Na Polônia. Tá sabendo legal. Ela passou 2 meses, mas ela não sabe onde ela tava. Sabendo legal. Ai, gente. Suelen agora. Sim. Eu me chamo Suelen, né? Muitos já me conhecem. E também, Fala mais perto do microfone e aqui. também faço parte da equipe que foi a primeira equipe que fomos, né, para a Polônia, ia dizer Ucrânia também, para a Polônia, e iniciamos o trabalho lá e passei mais ou menos 30 dias e retornei para o Brasil e deixei os outros lá trabalhando. Mas ela ficou supervisionando, né? Fez a supervisão durante o projeto lá. E quando a gente voltou, ela, tanto a Suelen, ou minha mãe. Vulga minha mãe. Você não é filha da Silvia? Ah, não! Talvez de. Quem é você? Por favor. Por favor, se Luísa. apresente. Luísa. Não, é Luísa. É uma brincadeira, gente. Todo mundo me chama de Luísa, mas meu nome, na verdade, é Luísa com 2 S. Adorei esse podcast que eu tive a oportunidade. Fala, por favor. Meu momento. Meu nome é Luísa, ou pode ser filho de Guto. Eu atendo pelos Beleza. dois. Mas a gente, tanto eu quanto o Danilo, ele vai ter a oportunidade de se apresentar. A gente ficou lá por 6 meses, né, na Polônia, com o projeto Paz em Meio à Guerra. E aí eu ia falar que Suelen e Larice, elas ficaram nos ajudando ainda, depois que elas voltaram na supervisão. Então, muito obrigada por isso. Eu acho que vale falar sobre a agência de missões, né? Por quê? Fala, Lari, qual é a sua responsabilidade? Olha aqui. Eu trabalho com Suelen. Suelen é a coordenadora da agência. Está aqui. E a gente trabalha aproveitando, né? Falando missionário, a gente está falando de missionário, vamos falar de missionário e de agência de missões, acompanhando missionários, né? O projeto Paz em Meio à Guerra, ele também estava ligado ao projeto Fazer o Bem, que faz parte da agência de missões. E a gente trabalha no acompanhamento missionário. A gente vai ter outros podcasts por aí para explicar. Mas a gente acompanha os missionários que estão no campo, ligados, associados à agência de missões. A gente trabalha com as secretarias de missões. Você aí que faz parte da sua igreja, procure a sua secretaria, vá conhecer um pouco mais sobre a visão missionária do nosso ministério. O que a gente faz aqui na agência de missões, trabalhamos a visão missionária para que a palavra de Deus se cumpra e o verbo da vida alcance todas as nações. Muito bom. Lari foi minha salvação, muitas vezes lá. Lari, socorro! Eu sei que as pessoas não ligam, mas eu queria que você se apresentasse, Obrigado. por favor. Você ia falar? Não? Eu não posso me apresentar. Não pode, tá cancelado. Obrigado pela participação. Vai. Ok.
Meu nome é Danilo, né? Sou casado com Luísa e a gente ficou organizando lá, né? A gente estava à frente da equipe em campo, na missão Paz em Meio à Guerra na Polônia. Ficamos 5 meses e meio, quase 6, né? 6 meses do projeto. Estávamos lá recebendo todas as equipes de voluntários e todas as famílias ucranianas refugiadas da guerra. E recebemos lá na Polônia, no albergue, que alugamos com os dinheiros das doações. É isso. Topem. Eu queria começar aqui a abrir os trabalhos. Deixa eu subir um pouquinho aqui, pessoal. Tá no máximo. Queria abrir os trabalhos perguntando se a gente vai só falar da parte espiritual e do trabalho que a gente foi fazer mesmo, ou se a gente pode contar aquelas histórias engraçadas que Ele aconteceram. tá querendo. Ele não está se Sabe por quê? Você pode perceber. Não, calma, eu vou me justificar. É porque a gente ouve muito falar sobre o trabalho missionário no campo, né, tal, e muita gente conta o bônus das coisas, né, a parte de alcançar as pessoas, mas existe um trabalho missionário com ônus também, né, as coisas que a gente tem que suportar e... Não que é algo pesado, mas tem coisas que a gente tem que lidar e aprender a superar, né? Tem muitas histórias lá do que aconteceu na Polônia, né? Como o Gabriel falou. Tem muitas coisas que a gente conta em missões que falam assim, como o Espírito Santo se moveu, como Deus nos ajudou, e temos muitas histórias dessas, né? Mas muitas vezes a gente não fala dos probleminhas que a gente teve também, né? E aqui, meu amigo, aqui você vai saber. Por exemplo, na língua, né? Na comunicação. Os primeiros dias, todo mundo aqui pode falar, todo mundo estava aqui no início. Nos primeiros dias foi muito difícil, né? A gente teve muito perrengue com comunicação. Por quê? Não bastava saber somente o inglês, a gente estava na Polônia. Não que a gente saiba tão bem, diga-se de passagem. Lidando com ucraniano. E nem eles, né? Nem eles, né? Tinha ucraniano que não sabia falar inglês, polonês que não tinha muita paciência em ouvir a gente, né? Então, vamos falar de algumas situações que teve. A gente tinha uma italiana no grupo que não falava italiano, falava mas a ucraniana falava italiano, e aí a gente tinha isso. Por favor, quem é italiano aqui, levanta a mão. Eu. Quem De fala nome. italiano, levanta a mão. As pessoas são invejosas. Eu tenho um documento. Ó, seu marido disse pra não bater na mesa. Verdade, Por favor, desculpa, me você que está ajuda me aí. ouvindo. Eu tenho um documento que comprova. Mas o que eu ia falar, antes disso, o que eu ia falar é que esse espaço é exatamente para isso. Porque nem sempre a gente tem oportunidade nas igrejas, um tempo tão aberto nos cultos, né? Nas visitas que a Suelen faz, nos eventos, nas conferências, para falar esse tipo de coisa. Então eu quero aproveitar e dizer para você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, compartilhe com as pessoas. Você que tem aquele grupo missionário jovem na sua igreja, essa é a hora, meu amigo, ó. Vai mandando e divulgando para as pessoas e fala aí, tem um podcast que a gente vai poder descobrir várias coisas legais. Tá, então pra começar, essas coisas legais que a gente vai conversar, Ellen, conta pra gente. O quê? Como foi descobrir como colocar o lixo no lugar certo? Sim, foi uma experiência muito boa. Porque assim, gente, Muito boa. Agora que eu olho pra trás e lembro. agora que eu não lembro. quero chorar. Mas às vezes, quando eu lembro dessa história, eu penso, podia ter sido pior, né? A gente tava... se você não sabe, nós fomos, nós e outras pessoas, para essa primeira equipe para Polônia, e a gente ficou no albergue. E, na verdade, gente, vocês vão perceber que várias coisas foram mudando, porque a gente tinha várias coisas na cabeça e elas foram mudando, o tempo. Inclusive, eles ficaram 6 meses. Íamos ficar um mês. Pra Ia ficar um mês. Mas, a princípio, nós estávamos lá, ainda entendendo como que ia funcionar, se habituando. E eu não sei porquê, eu não lembro, que eu fiquei sozinha com a Gabi. O que aconteceu? A gente saiu por algum motivo. Por algum e vocês motivo, precisaram a ficar. equipe foi sair para resolver coisas. A gente estava ainda descobrindo como as coisas do projeto iam Não foi funcionar. no dia da- A gente foi para as do evangelismo? organizações. Ah, A gente foi visitar algumas organizações que estavam fazendo doações. A gente foi lá naquela... E lembrei. Naquele Aí que era falaram a assim, igreja. não é bom que Era o o albergue ginásio. fique sozinho. Porque a gente já tinha um casal Isso. hospedado. E aí eu e a missionária Gabi, lá de Petrolina, Petrolina. fomos selecionados para ficar vendo o ambiente da casa ali no albergue. A gente não estava hospedado no albergue, a gente estava hospedado no hotel do lado, mas a gente ficava ali na... e era a primeira semana, a gente tava tentando se habituar. a gente tava tentando ainda. Era, entender tipo, tudo. Dia 3, eu Isso, acho.
E eu sei que nós estávamos utilizando, lá tinha um espaço, né, com uma cozinha que todo mundo usava. E aí a gente estava utilizando um lixo que todo mundo usava. E aí o que aconteceu, meus amigos? Eu sei que a gente ouviu um barulho e foi pra cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, na verdade, o Petro já tava lá. Já tinha a família dele Já ainda. tinha outra família. Tinha O duas Petro, que era um dos refugiados, estavam com a Os gente. refugiados, que a gente ainda... Petro. Petrol. Petrol. Que a gente ainda estava um pouco cismada porque não conhecia direito. Porque na nossa cabeça nós íamos receber só mulheres a princípio. E descobrimos, uma outra Que história. já é outra história. Que já é outra história. Mas enfim, só pra você entender. A gente descobriu que estávamos enganados. E no fim, era um homem com uma família mesmo. E Peraí, um foram detalhe. recebidos. Não é que era só um homem. Eram dois. Visualmente, era aquele cara que você vê nos filmes e ele é o russo que vai matar todo mundo. Que anda naquela no rua lugar. escura que você tá voltando pra sua casa. Petrol e Porque Yaroslav. todos eles têm o mesmo semblante, Ele e o a mesma filho. fisionomia, né? São altão eles. né? Não, e a gente descobriu depois que era um cara muito gente boa. Maravilhosos eles. Só que Que o ajudou primeiro a gente impacto, pra né, visual assim, e você porque fala, tava ih, vai escuro. atirar em mim, pô. Juliana derrubou a luz. Deixa ela contar Ai, essa vamos história, a terminar. gente fala isso com os percalços de tradução. Não, a gente tá misturando. Fica melhor. Isso aí foi quando a máquina saiu água, eu cheguei na cozinha e o Petro tava assustado. Isso. Mas foi esse mesmo? Foi esse mesmo, tá certo. Aí tá, eu e a Gabi ouvimos um barulho, eu falei, calma, deixa eu ver o que aconteceu. Eu saí do quarto e fui lá na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eles olharam assim pra mim com o olho arregalado e começaram a apontar no chão, falando. Deixa eu explicar pra vocês, pessoal. Esse idioma é muito diferente. Tem muito SK, uma palavra, ela não tem uma vogal, tem letra invertida, tem número. Depois de um tempo, que é bem interessante, a gente conseguiu, vocês acho que mais, a gente sabia o que era polonês e o que era ucraniano. Mas no começo, pra gente, era tudo era isso que eu entendia. Então, aquele choque cultural do início. Por isso que essa história ficou tão marcada. Porque aí a gente chegou, eles apontando pro chão, eu vi que tinha água. A máquina de lavar roupa que ficava na cozinha vazou água, não sei porque cargas d'água. Aí eu chamei a Gabi e tal. A gente ajudou a empurrar. E a dona do albergue foi até lá pra ajudar a gente. Eu falei, nossa, vamos levar uma bronca, uma super bronca. Aí ela pegou o chinelo dela. Escreve. Apontava pro Só chão. te batendo minha... Eu vou falar as coisas que ela falou, mas eu não sei se foi o que ela falou, foi o que eu senti. Vou ter que te corrigir. Porque nessa hora, missionário, você deixa Deus ministrar ao seu coração. Aí ela foi apontando, pegou o chinelo dela. Quando ela deu o chinelo dela pra mim, eu falei, meu Deus. O que é que eu vou fazer com esse chinelo? Já saquei que era pra eu tirar minha meia. Aí Tu eu tava pensei, de meia. Tá de meia, porque a gente não Molhado. entrava de sapato lá dentro. Ela me deu aquele sapatinho dela, eu coloquei, eu obedeci tudo. Aí ela foi tirar o lixo. Quando ela foi tirar o lixo, o que aconteceu? O saco era saco ainda, não era? Era de papel. Era de papel. A gente tava usando um saco de papel, uma E não sacola tinha de papel. balde, né? Era na sacola mesmo. O que acontece? A água em contato com o papel amolece a sacola. Ela foi tirar o lixo. Quando ela tirou o lixo, rasgou a sacola e todos os nossos lixos espalharam. Nisso, ela achou bem proveitoso já me ensinar que não é todo lixo que vai junto. Não tinha ninguém da equipe, tava só eu e a Gabi. A Gabi estava apavorada, porque ela estava com medo do que ia acontecer. Porque não dava pra entender. O que vocês precisam saber é, se você não sabe, nós estávamos nos comunicando com as pessoas por Google Tradutor. Google Tradutor. E aí, foi esse dilema. Ela começou a escrever. E aí ela começou a mostrar que tinha lixos que separavam. E eu só entendi algumas coisas, como, por exemplo, plastic, que era plástico. Aí ela fazia organic. E aí tinha um problema, que o organic tinha 2. Tinha o organic 1 e o organic 2. Eu não sabia diferenciar. E confesso que eu fui embora também. Com dúvida. A gente também não sabe. A gente passou 6 meses, a gente ainda não sabe. Os ucranianos faziam pra gente. Esse aqui, joga onde? Aí eu falava, no 2. Mas era porque chutando. a gente já tinha colocado na nossa cabeça, não, essa casca, vamos pôr no 2. Não sei se estava certo, mas foi isso. E aí a gente levou esse susto, porque foi aquele impacto, né? A gente não queria... A gente não conhecia tão bem assim as pessoas, a gente estava recebendo pessoas novas, nós estávamos missionárias sozinhas e a gente não queria levar bronca. Mas aí eu levei uma bronca polonesa com a Gabi e deu tudo certo. Aí ela foi ensinando, a equipe chegou e eu falei, então,
A gente tem que separar o lixo. Mas foi muita bronca ainda depois Mas, disso. essa não foi eu. E ela me chamando pra ver onde o lixo ficava. E ela, escreve. E eu não ia. Ela fazia assim, ó, na porta. Pra seguir. Comecei a seguir, né? E o engraçado é que isso se tornou uma tarefa bem importante. Todo ucraniano que chegava, a gente tinha que ensinar Tinha que explicar. o tipo de lixo, a separação dos baldes. E se um errasse, a gente tinha que corrigir Porque logo, dava multa. Dava multa. vinha uma bronca pra gente, né? Que estava responsável pelo albergue. Porque isso é sério lá na Polônia. Essa questão da separação de lixo, o estabelecimento recebe uma multa de cerca de R$5.000 pra gente. Então, eles não querem receber isso, né? E aí, se a gente continuasse o lixo errando, quem ia pagar era a gente, né? Então, E uma coisa que é importante a gente saber é que a gente faz tudo errado fora, entendeu? Brasileiro faz tudo errado fora. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu queria separar tudo. Aí eu já vinha separando, né? Então hoje lá em casa tem saco de plástico, saco de lata. 1 e 2. mas ela é a separadora de lixo. Ou de Ela aqui diva. no ministério, inclusive, se ela vê uma garrafinha ou uma latinha numa lixeira que não é o certo, ela vai atrás de procurar quem sabe. É Quem as foi. pra cá. garrafas de Suelen. Garrafas Suelen, latas de Suelen. Aqui no Lá em ministério. casa ficou, porque quando tava recolhendo aqui no ministério, ele ficava. Essa aqui é a garrafa da Sueli. Beleza. Lata da Sueli. Tá certo. Ei, mas fala... Quer falar? Não, pode falar da primeira família, que no caso é a segunda família. Porque a gente começou a contar essa história e aí ficou no ar. Que é Petró e Lena. Helena. A história de Suelen foi legal. Petróleo. Petróleo. Suelen Petró foi e legal. Lena. Foi um encontro, né? Foi você que foi buscar eles. Não, pode contar da história da reunião de tarde. Antes de vocês continuarem, só falem mais perto do microfone. Dani e Gabriel estão ok, só que as meninas estão falando um pouquinho mais. Juiz tá É o QI Essa masculino. voz que você está ouvindo É o a QI nossa masculino. produção. Beleza, Que, produção. inclusive, ela tem uma participação muito especial. Deixa eu só cortar um pouquinho, que a produção tinha que estar fazendo o nosso café. Peraí, vamos ajeitar aqui. Nós temos um Opa! café aqui. Produção. Essa caixa do podcast Fala Missionário tem cafés, cápsulas. Certo. E aí, missionários, eles não têm frescura. Não tem que ficar escolhendo cápsula. é? Eles pegam assim e eles tomam. Não tava sabendo disso. Ninguém me avisou. Nossa, que surpresa. Que surpresa, meu Deus. Então, a nossa ajudante vai fazer um café pra gente vai ter que tomar. E o meu vai ser... Tô sentindo que... O meu vai ser cappuccino. Ó, só vai quero te ser- lembrar... Nossa. Só quero te lembrar que o cappuccino ele tem 2 cápsulas. Que é uma de chocolate branco, e uma a de gente leite. colocou a branca aqui que é pra não entregar. Ellen tá muito boazinha hoje. Ah, mas aí... Tá, vai, então, aí eu Eu Ellen, queria vamos dizer ver que o eu tamanho da comecei tua pegando fé. o que eu menos gosto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pegou o quê? Eu preciso declarar mais a palavra expressa. Expresso também. O expresso. Tô achando que colocaram só esse expresso Tá, aí vai de lá. maldade. Vai. Que? Macchiato. Maquiato, olha aí. Maquiato. Pode, produção? Pode? Vai, Pode, Dani. vai. Peraí. Ó, tá furando Não, uma ideia, não viu? pode. Tinha uma ideia Eu aqui que pego um, tu podia pega dar. outro e a gente troca o Podia Fechou. Ah, é? Suelen, você troca o seu expresso? Ó, atenção, atenção. Fecha o O ouvido. que veio no seu? cappuccino. Ó, é bicha de fé mesmo. O bicho é de fé mesmo. Fecha o Ó, vídeo. botaram Sueli, você 5 troca. expresso pra um cappuccino. A Larissa que colocou 300 Vai, expressos. 5 expresso pra um cappuccino. Tinha 3 expressos. Quem tava com sorte era tu que tirou o cappuccino. Não. Bagunça. Vai. Ih, tá... Ixi. Ah, mas aí tá mostrando tudo. Facilitando. Aqui. Erra. Maquiagem. O mal dos outros. Tá vendo? Beleza, Mas eu produção. Agradecido aí. Produção vai vir aqui. Ó, vai A produção, falar. nosso café está ao nosso lado, viu? Ó, Muito obrigada. Falando de café, assim, um negócio que era curioso é que quando a gente ia no mercado Cava. comprar café, cava, Comprar cava em polonês. era engraçado que todo mundo sabia no mercado que a gente não era de lá, né? Porque assim, pra gente é normal conversar. Conversar é normal. Era o E quando a barulho gente ia no dos brasileiros mercado, quando era chegavam. um silêncio assim, que parecia que verdade. morreu alguém. Aí a gente entrava conversando. Não é que tá gritando, mas a gente tá... Às vezes Em sim. outra língua. talvez. Tem aqui, Camila. Essa é a voz que você ouviu. Obrigado, A gente fazia viu, produção? muitas coisas igual a brasileiro que identificava. A gente não passava na faixa.
Precisa passar na faixa, gente. verdade. Mas a Na gente rua, começou a passa na passar na faixa. faixa porque dá multa lá. se É, não passar dá na multa, a faixa. gente descobriu isso? Na Polônia. Tava na época, Tava. todo mundo soube. Todo mundo tinha que passar na faixa. Mas o do mercado me pegava, porque era muito silêncio, era No muita shopping, gente. na praça de alimentação. Shopping, um silêncio. Era um silêncio. Até Tânia, que parece que é educada, Finge que é educada, né? falava alto dentro do mercado. E eu, Tânia, missionária fala baixo. Ela, na "Ai, Inglaterra." Eu tô falando alto. Tá, Tânia. E é engraçado, eu não sei se vocês reparavam lá, mas eles não saem de grupo grande, assim, né? A gente chamava atenção 2 vezes. 3 pessoas. Aí passava a gente fazendo compra E falando em português. pra 30 pessoas, E com 3 sabia. carrinhos. E o pessoal não tinha nem ideia que língua era que a gente tava falando, né? Não, Porque quando pra falava, eles é totalmente quando falava diferente. que era brasileiro lá em alguma situação, falando assim, o que é que vocês estão fazendo aqui, né? Eles não tinham contato com o brasileiro. Uma vez eu vi, andando lá, eu vi um rapaz com uma blusa do Brasil, com a bandeira do Brasil, uma blusa de vôlei, do time de vôlei. Aí eu falei, que camisa legal, você é brasileiro? Em inglês? Aí ele, não, eu falei, primeiro Fala- perguntei se ela é brasileira em português. Fala né? em inglês, como Inglês, você por falou. favor. Você... Nice t-shirt, you are Brazil. Bom demais, bom demais. Bom demais. Pra quem não sabe, o Dani foi falando Eu zero aprendi inglês lá, eu aprendi inglês lá. Tá vendo, missionário? É esperança. Era o jeito, ou isso, ou não Boa falava demais, com parabéns, ninguém, parabéns. né? E não, ele não era brasileiro, ele nem sabia que aquela blusa era do Brasil. Ele simplesmente gostava de vôlei, que é o esporte mais comum lá, é o vôlei. E ele só tinha essa camisa, porque era de vôlei e ele nem sabia que era do Brasil. What is Brasil? What is Brasil? This is a food. Uma comida. Brasil é uma comida. Uma comida? Mas a gente foi numa fronteira que o menino perguntou, falou assim, essa língua que vocês estão falando não é eslava. Eu fiquei, meu Deus, que inteligente, né? Verdade. Não, Não era- é eslava, não. É Porque latino. pra eles é bem diferente. Bem mesmo, a diferente. nossa língua. Então- como pra nós, eles também falam bem. É porque nada diferente. aparece, né? Eu procurei, a coisa mais perto que eu achei foi a escola. Escola. Escola, é Kindergarten. escola. É kindergarten. 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 Foi a única coisa que eu achei parecido com português, foi mais nada, não lembro Mas é mais porque nada. é muito distante, né? A Polônia daqui, a cultura é muito diferente daqui da brasileira, né? Fora a língua, tudo assim é bem diferente. Foi um contexto muito estranho que a gente se envolveu lá e o momento que a gente se envolveu, que era um momento de uma guerra no país vizinho e a gente se encontrava com ucranianos e poloneses lá, né? A gente pode falar, eu queria que falasse da reunião sobre a família. Quem lembra bem é tu, né, Luísa? Não, é porque a gente tava... Porque era mais do que polonês e ucraniano. A gente tava falando em alemão. Não, tinha uma pessoa falando em alemão. Chegou um voluntário do governo lá, ele, na verdade, ele descobriu pelo um post de Facebook que a gente tava lá, segundo dia, algo assim. E O aí... nome disso é Deus nos ajudando. Esse voluntário do governo ajudou muita gente. Adam, o nome dele. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ele nos ajudou muito. E foi assim, a resposta de oração. A Foi, gente o orava pastor por Michel, ajudas lá. Suelen estavam lá na época. Suelen da Suíça. Suelen da Suíça. Eles foram os idealizadores do projeto, né? Eles que começaram que planejaram o projeto Paz em Meio à Guerra. Gente, a gente não fez toda aquela introdução, que é o projeto lá, porque a gente falou muito isso em vários. Inclusive a Suelen, acho que ela tava quase fazendo uma fita e apertando. Em algum Todos lugar os eventos você vai que ela encontrar. ia, mas em algum lugar você vai achar. Visita o Instagram, Fazer o Bem BR, vai lá que você vai Ou então encontrar você todas faz as o seguinte, informações. bota hashtag... Paz em meio à guerra. Aqui, segunda live, ou segundo podcast sobre... isso. Pronto, segundo episódio. Outro Quero o episódio. segundo episódio. Pronto. Quero o segundo episódio. É episódio. É pra fazer uma reprise. Mas aí, então, eles foram idealizadores e eles estavam lá. O pastor Michel, ele fala em alemão. E a gente tinha uma senhora polonesa que também estava nos ajudando, que falava alemão, que estava traduzindo para... Então, era português, alemão, polonês, português. Isso tudo numa reunião para entender que tinha uma família que estava precisando de ajuda. E nessa conversa, nós entendemos que tinha uma mãe com 2 filhos para chegar. E aí foi minha mãe, Suelen, outra Suelen, Lari... Danilo. Não, foi Juliana. Foi Juliana Juliana. e Danilo. Não, eu não fui. Eu A gente fiquei. ficou. Não, Michel. eu não fui. Não, foi Michel, não. Foi Adam. Adam, Adam. pronto. E aí elas foram lá e pode contar a tua parte dessa... Da aventura. Da Quando a gente aventura. chegou,
Quando a gente chegou lá, era um local escuro, a rua estava escura. E entrava assim, tipo um pátio, tudo escuro. A gente teve que ligar a lanterna do celular para poder iluminar o chão, assim, para a gente entrar. E aí entrou nesse pátio e era um lugar bem escondido. Aí subimos a escada tudo escuro, tudo escuro. E eu, meu Deus, onde é que a gente tá? Será que isso aqui é o lugar certo mesmo? E aí chegamos lá, né? Adam bateu na porta, aí abriram, era um apartamento sem móveis, assim, só tinha as coisas deles, né? Das pessoas, colchão. Aí tinha umas camas, mas assim, no meio da sala. E sacolas, né? De roupa. Aí a gente entrou, né? Ele conversando lá e a gente não entendia nada. E Suelen, lá Da Suíça. olhava para mim bem desconfiada. E Juliana fotografando, só que escondida, né? Porque ele tinha pedido para não fotografar, porque não sabia se as pessoas iam querer. E aí Juliana... Aí depois que viu que eles, né, ficaram à vontade, quando viram a câmera, ficou à vontade, ela começou a filmar. E aí a gente ouvindo a conversa, mas sem entender o que era. Aí depois sai 2 homens acompanhando a gente e a esposa e 2 crianças. Uma criança. E aí esses 2 homens eram o marido, o filho, que 17 O filho mais velho. mas ele era bem, bem grande já, não parecia assim, né? Um adolescente, Altão verdade. ele. E a mãe. Aí foram no carro conosco e Suelen agoniada. Meu Deus, a gente vai levar esse homem para lá e vai dar certo isso. E no carro ela agoniada. Aí ela começou a falar com Adam em alemão, né? Preocupada. O que é que a gente ia fazer com esse homem lá, que a gente não sabia que um homem também não tinha entendido isso. Mas aí quando chegou, a gente chegou no albergue, né? E ela com essa agonia, com preocupação, né? Com esse homem, porque a ideia do início era a gente ter só mulheres e crianças, né? Mas aí acabou que ele foi uma bênção, né? Ajudou tanto a gente lá. E nesse momento que eles chegaram, só uma parte... Suelen chegou primeiro, né? A Suelen da Suíça. Ela chegou primeiro e contou pra gente que tinha ficado lá. Ó, estão vindo 2 homens. 2 marmanjos. 2 marmanjos. 2 marmanjos. Houve um problema na comunicação. A gente pensou que eram só mulheres. Aí, nesse momento, eu pensei, né? Senão eu vou ter que ir lá. Modo macho ativado. Né? Exatamente. Então eu fui pra porta e eu nem ajudei Yaroslav e Petro, que são os 2 homens, com as malas, porque eu pensei, não, eu tenho que mostrar que tem outro homem aqui. E nesse momento eu fui bem, assim, duro com eles. Eles inclusive, ficaram de lado pra passar por mim, porque eu estava na porta. Os bichinhos, coitado. E foram Super lá. gente boa, E nesse eles. dia faltou energia. Nesse momento faltou energia no albergue. Caiu Juliana energia. decidiu que queria carregar a câmera no albergue. Que Juliana Foi colocou num na quarto, tomada. eu lembrei agora. Foi a Ju que carregou. Aí ela colocou no bicho na tomada, a energia... Parabéns. Parou. Como vocês podem ver, ela não tá Caiu nesse podcast. 2 vezes. Caiu 2 vezes a energia nesse dia. E foi um dia assim bem intenso, né? Nesse momento. Foi bem intenso. Porque tava tudo muito no começo. Aí você pensa, nossa, mas que coisa eu acho que era o besta, 4º só dia do chamar a moça projeto. era só chamar a dona. Sim, querido. Mas ela Não falava era. outra língua. Polonês, entendeu? a gente às vezes não Era sabia onde bem- ela estava. Não sabia onde estava, escuro. E quem tipo, veio foi o marido dela, né? Foi. Bem, bem chato. Isso. Eles não conheciam a gente direito também. Porque, gente, desde o aeroporto, as pessoas identificaram por causa da camiseta Camisa. da Gabi, que estava com o nome do projeto em inglês. Vocês são brasileiros e estão fazendo o quê? Vocês vão ajudar refugiados da Ucrânia, na Polônia. Pra As eles não pessoas fazia sentido. se espantavam. Tipo, gente, não faz sentido. O Brasil tá do outro lado. Pra que vocês estão fazendo isso, né? Exato. Então ainda tava muita desconfiança. Ninguém se conhecia direito. E o europeu, ele tem... A gente viu lá que ele tem bem esse lance de não ter nada de graça, né? Então era muito comum quando a gente conversava com as famílias que iam chegando, eles sempre estavam desconfiados, achavam que em algum momento a gente ia pedir alguma coisa em troca. Tem assim, algumas histórias, né? De algumas famílias que chegaram, bem desconfiadas, tiravam fotos escondidas, né? Da gente, tirava fotos Caso um escondidas. dia precisasse falar, né? Olha, esse Mas moço. Mamãe chegou e tirou foto escondida. Tu sabe disso? Não. Era, olha, das crianças. Ela tirou foto dos quartos, tirou foto da gente escondida e mandou pro marido. Porque se acontecesse alguma coisa, já sabia que... E essa específica, olha, ela falou com os filhos delas não brincar com a gente, porque ela tinha um cuidado, ela tinha medo de que depois a gente cobrasse
um valor, chegasse com um boleto no Patati. final. Chegasse no De final. recreação com as crianças. Recreação, valor do recreação do Roupinha Patati. Que a gente foi buscar, que tinha um bebê. Como é o nome dela? Caterina. Caterina. Também, desconfiada. E quando ela chegou no albergue, eu vendo ela procurando qual era o quarto que ela queria, né? Porque eu acabei dando, né, essa liberdade dela de escolher, porque ela estava com um bebê, tinha que amamentar, então eu acabei deixando ela escolher o quarto, né, que ela queria. Aí ela saiu olhando todos os quartos, aí escolheu um que tinha chave na porta. Né? Aí eu percebi que ela queria aquele lugar, né, que ficasse Segurança. só ela, o bebê e tivesse... Uma semana Eu acho depois, que eu faria a mesma coisa. essas crianças aí estavam lá brincando com a Uma gente. semana depois, Não a deixava gente que não respirar. queria brincar mais com as crianças. Tem como não deixar seus filhos brincarem mais com a gente? Meu Deus. O sol se punha, né? Lá era umas 10 horas da noite no verão. Então as crianças não iam para o quarto até 10 horas da noite. E a gente ficava brincando com essas crianças esqueléticas até 10 horas da noite. Esquelética é um tipo de baleada, chama... Queimada, né? Sim, sim. Queimada, baleada aqui no Nordeste. E as pessoas... Mas só que lá é infinita. Porque você Joga a bola. joga a bola, bate no braço, a pessoa fica sem o braço, mas continua lá. Então joga no outro braço, sem a perna. Enfim, não tem fim essa brincadeira. Mas a gente descobriu que elas faziam as próprias regras, porque a gente não tava entendendo mesmo. Então, pra elas tipo, eu voltei já, eu passei um tempo... Na Ucrânia é assim, Na Ucrânia, inventandão, na hora. entendi o que quando eu a gente tava perguntava, mas tá certo isso, vocês não falaram. Não, mas na Ucrânia é assim. Tá bom, então. Então a gente brincava com as crianças até 10 horas da noite. De 5 às 10 da noite, de quando elas chegavam do colégio o tempo Não todo. que só elas tenham feito isso, né? De inventar coisas que, tipo assim, ó, isso aqui no meu país é assim e tal. A gente também deu Ou seja, eles faziam também. Sim, também. Cara, Eles se trocavam com as crianças. eu e o Danilo lá, a gente inventava umas coisas absurdas, assim, pra eles. Falava que não, no Brasil é tradição, assim. A gente inventou que os pais das nossas esposas pagavam uma mensalidade pra gente. Aí eles ficavam assim, é mesmo? Pô, eles pagam uma mensalidade pra gente aí por mês, pra gente casar com elas, tá? Que coisa. Normal no Brasil. Normal, no Brasil é assim. Até aproveitando esse primeiro momento, acho que a gente podia pedir pra o Fala Missionário colocar a Tânia no ar, né? Perfeito. Não acredito. É ali, ó. Ela vai aparecer ali, ó. Ela vai aparecer. Olá! Tá sem som, Tânia. Estamos sem som neste momento. Pessoa. Eu acho que... Eita, Tânia. Chegou. Desculpa! Fala aí, Tânia. E aí? É porque ela tava fazendo pergunta a Suela e eu. Não, Né, tudo bem. Não, pode falar. Educada. Não, a gente tá bem sem roteiro, como você pode ver. Pode se apresentar, Tânia. Então, gente, já falaram meu nome é Tânia, eu moro aqui na Inglaterra, quer dizer, eu tô em Portugal agora, mas eu moro na Inglaterra e encontrei com o pessoal, com a equipe lá na Polônia. Viajei da Inglaterra para a Polônia e foi muito engraçado desde o começo, porque era para eu esperar a equipe 5 horas. No fim, meu voo atrasou porque teve neve em Varsóvia. Então, no fim, a gente chegou quase tudo igual. A equipe teve que me esperar por 1 hora e eu sou tremendamente grata pela paciência da equipe cansada e lá me esperando. Oh, mas foi maravilhoso ter tu lá, Tânia, de verdade. Muito bom. Ei, conta aqui pra gente, né? Essa experiência que tu tava lá. Tô me escutando. Da questão da limpeza. Vocês fizeram muita limpeza, né? Teve uma equipe, a primeira equipe trabalhou muito na questão da limpeza. Como foi pra tu? Tu tava esperando fazer isso quando tu foi pra missão, Projeto Paz em Meio à Guerra? Eu acho que eu tava, porque a gente sabia que ia alugar um lugar para receber os ucranianos. Então, eu estava preparada para qualquer coisa. Eu estava ali, meu coração estava ardendo para ajudar. Então, limpar nunca foi problema para mim e nunca vai ser. Então, foi muito bom. Eu posso só contar uma experiência sobre isso? Conta. Saúde. A gente tava lá limpando, né, lá embaixo. E eu fui na nossa cozinha, que era lá em cima, no hostel. Aí o Adam, que estava nos ajudando, o polonês que estava nos ajudando, chegou e viu a gente trabalhando pra caramba, a gente colocando tudo lá fora para receber sol.
Aí ele veio falar comigo e ficou brabo comigo, que não estava certo. Aí eu fui explicar para ele, não, tá tudo bem, a gente tá limpando porque vai chegar mais gente, a gente bem feliz, eu lá toda empolgada e ele brabo. E eu, meu Deus, o que é que eu faço? E quanto mais eu me explicava, mais brabo ele ficava, porque não estava certo, que ele queria que as ucranianas estivessem ajudando a gente. Eu disse, não tem problema, a gente tá aqui para preparar um lugar bacana para eles, mas isso, e tudo não era assim, não era conversando, né? Era no celular. Só que ele, quanto mais eu falava, mais brabo ele ficava. Eu disse, agora deu. Aí eu disse, peraí, eu vou chamar a minha líder. Aí fui lá embaixo, Sueli, eu toda nervosa, Sueli, não tá brava. Aí Sueli, por quê? Sueli sendo Sueli. Aí a gente foi lá em cima e explicou pra ele, mas aí ele não parava, ele estava bravo e queria que as ucranianas ajudassem, só que aí elas perceberam e elas mesmas ouvindo o nome, né? Oi? E ele falando em polonês, elas entendendo. Aí elas entenderam e elas foram ajudar. Aí, assim, ficou um pouco constrangedor pra gente, porque a gente tava bem sem a ajuda deles, mas com a ajuda deles também ficou bem. Aí foi assim, foi bem legal, a gente foi mostrando, olha, faz isso, faz aquilo, e elas bem desconfiadas, mas as bichinhas, eu fiquei com pena delas, porque o cara muito brabo, mas foi bom, foi uma experiência boa, valeu a pena, a gente recebeu muita poeira, mas foi muito gratificante ter podido limpar lá para receber essas famílias. Uma coisa muito interessante foi a gente ter ido no nosso segundo dia. A gente foi conhecer algumas ONGs que estavam ajudando. E na segunda, acho que foi na segunda, a gente foi no local onde é de judeus, porque em Varsóvia tem muitos judeus, e eles ficaram impressionados com a gente. Eu, assim, gostei muito de conhecer, tentei fazer amizade com eles, eles até me convidaram para vir ajudar aqui, eu vejo o dia que você pode, porque para mim foi muito bom vê-los querendo ajudar, dar comida, dar roupas também. E Sueli falando isso, eles estavam felizes também, acho que foi na segunda vez que a gente foi lá, porque uma ucraniana também ia lá ajudar. Eles estavam querendo pessoas para ajudar, e essa ucraniana ia estar lá servindo também. E eles estavam bem felizes porque ela ia lá servir. Não, o que eu ia comentar é que isso é bem legal. Você contou de algumas experiências já de ter feito limpeza, uma coisa que é bem comum no Brasil, a gente é bem limpo, a gente toma bastante banho. E isso, na verdade, abre portas, missionário. Às vezes você acha que você vai para fazer alguma coisa muito, assim, que naturalmente seja grande, mas você tem que estar disposto a servir. Às vezes tudo que a gente precisa é que alguém limpe o banheiro, né? Que alguém faça a compra, que alguém deixe as coisas organizadas. E até depois desse tempo, mesmo o Adam não tendo gostado da gente fazer isso, na verdade a gente ganhou o coração da Eva, que era a dona do hotel. E a nossa confiança foi sendo gerada, né? A confiança foi sendo gerada. Porque eles perceberam que a gente não estava ali de brincadeira, que a gente foi para trabalhar mesmo, né? Uma coisa interessante, a Eva, né, para quem não sabe, a Eva é a dona do albergue. Ela estava no início bem desconfiada com a gente, né? Eu acredito que ela tinha aquela ideia de que a gente ia acolher ucranianos. Já chegou um grupo de brasileiros que ela não conhece, né? Não conhecia o jeito brasileiro, né? E ainda para receber no albergue dela vários ucranianos. Então ela achou que talvez que ia ficar uma bagunça, né? Uma baderna no albergue. E quando ela percebeu, né, que a gente começou a aprender sobre o lixo, né, organizar, a gente sempre fazia questão de deixar a cozinha bem limpa, né, o fato da gente também ter se oferecido para limpar os quartos, porque no início ela não queria assim que a gente limpasse, eu não sei se ela não queria dar trabalho para a gente ou se ela não confiava na nossa limpeza. Mas ela não queria, né? E a gente passou, acho que uns 3 dias dizendo para ela, olha, a gente pode limpar, pode te ajudar, porque ela queria contratar uma pessoa para limpar e a gente pode te ajudar. E quando realmente ela decidiu deixar a gente ajudar, que ela viu, né, a faxina que a gente fez
e depois a manutenção na cozinha, na casa, né, assim, no albergue, e sempre mantendo limpa, a gente foi conquistando a confiança dela, né? Então depois ela ficou bem mais aberta pra gente. E isso foi porque ela só poderia disponibilizar os quartos. A gente queria alugar mais quartos e ela só poderia disponibilizar quando os quartos estivessem limpos. Mas ela só podia limpar daqui a 15 dias. Não era uma coisa assim. A gente queria pra agora, a gente tem mais gente pra trazer. E aí a gente se disponibilizou pra limpar, mas foi assim, quase convencendo ela de deixar a gente limpar, né? Verdade. Olha, na verdade, tem algo bem precioso nesse assunto que, como Ellen falou, Tânia falou e Suelen falou. Muitas vezes, num projeto missionário, um missionário de primeira viagem que nunca foi, ele pode pensar que tudo que vai acontecer lá e as histórias que o tempo todo ele vai estar andando no sobrenatural, vai ser histórias totalmente bonitas de contar o tempo todo. Mas, na verdade, o tempo todo que eu e Luísa estávamos lá, os missionários e os voluntários que foram lá, a maior ajuda que eles nos davam era nas atividades rotineiras, as atividades diárias. Então, isso foi um grande alívio para a gente. Quando a gente recebia um voluntário que estava disposto a limpar um banheiro, a brincar com as crianças, a ganhar o coração era um trabalho sério. Era um trabalho bem sério, porque a partir daí que a gente ganhava as famílias. A gente, havia inclusive, confiança. começou a ser proposital nos nossos posts e a explicar para as pessoas, porque a gente postava, às vezes as pessoas aqui no Brasil podiam estar olhando, nossa, mas eles brincam o dia inteiro com as crianças? A gente começou a explicar para eles o porquê, né? Não, é um outro tipo de evangelismo, um outro tipo de ganhar os corações. Não era igual aqui no Brasil, que a gente chega, todo mundo tem um conceito de Deus. A gente teve um trabalho maior, de um tempo maior, porque precisávamos ganhar as pessoas de outra forma. Né? E dessa forma a gente foi ganhando as famílias, foi conseguindo deixar um ambiente mais tranquilo, e aí era a ideia do projeto, Paz em Meio à Guerra. Então eles, quando estavam com a gente, eles esqueciam que estava tendo uma guerra. E isso era coisa que elas mesmas falavam. Elas mesmas comentavam. E quando a gente, em qualquer momento, fora os momentos que a gente ministrava para eles, evangelizava diretamente para eles, nós tínhamos os momentos que nós fazia a feira. Era tão... Tirava o lixo, levava bronca da dona do hotel. Tudo isso faz parte da missão e não deixa de ser não é menos espiritual do que as reuniões que nós tínhamos. Que a gente não deixa. Era até tão essencial elas estavam indo para as reuniões por causa de relacionamento que a gente estava criando com elas. Porque no início, elas ficavam assustadas da gente querendo falar sobre Deus. Por causa da tradição, que para elas era uma coisa assim, a gente precisa ir para a igreja para tratar sobre Deus. Né? Era uma coisa assim, distante. Precisava de muita coisa, assim, para chegar no nível de falar sobre Deus. Então, se a gente falava sobre Deus, elas se assustavam, elas se blindavam, porque era como se fosse desrespeito. Né? Você tá conversando sobre Deus na hora do jantar. Né? Ou então até fora da igreja. Então, pra gente conseguir falar sobre a palavra de Deus e sobre o amor, a gente teve que gerar relacionamento. Sim. É isso mesmo. É uma extensão, né, daquilo que você... É o seu dia a dia agora, ele deixa de ser o Brasil para ser onde você estiver, né? É o dia a dia mesmo, né? Você vai acordar, você vai viver a vida com aquelas pessoas... Você vai resolver problemas diários do dia a dia daquela pessoa. E como a gente estava vivendo com os ucranianos... Também, né? Exatamente. Quando a gente estava vivendo com os ucranianos, a gente não estava o tempo todo ministrando, mas a gente, na hora do café da manhã, estava com eles. Na hora do almoço, estava com eles, comendo borscht, que é a sopa ucraniana. Que não é sopa. Se você disser que é sopa, elas ficam de mal. Não é sopa, é borscht. É borscht que é sopa, mas não é sopa. Chá, que eu não gosto de chá, mas fora o frango cru, o frango cru que tinha lá ela também. Ela se deu bem lá, porque ela gosta de sopa. A gordura de porco crua também, que a gente comeu. Gordura de porco. Se for falar sobre alimentação, óleo. É outro óleo, muito óleo. A gente comprava mais ou menos 5 litros de óleos por semana. As ucranianas usavam muito óleo, né? Então, assim, se for falar sobre comida, como todo missionário, tem algumas... Muito óleo. Muito óleo. Muito. Eu não sei se ficou claro, mas tinha muito óleo. Muito óleo. Mas essa questão mesmo do dia a dia é muito importante, porque muitos missionários, eles ficam frustrados porque acham que vão chegar e vão ministrar diretamente. Não ganhar primeiro no dia a dia aquela pessoa, quando você for ministrar, ela nem vai lhe escutar. Então, às vezes, quando a gente estava no dia a dia, era tão importante quanto, às vezes, até mais importante do que chegar e ministrar para eles no dia de culto ou falar sobre Deus. Né?
Isso mesmo. Eu queria, antes da gente se despedir... Taniquete está por aí. Antes da gente se despedir dela, eu queria que ela falasse um pouco mais sobre como foi a participação dela. E eu queria aproveitar e dizer que você é um exemplo para mim. Tantos anos de missionária, tão chique, tem um sotaque inglês, da British. Darling, Tânia, darling. E com o coração disponível para servir do jeito que desce, né? Se fosse para limpar, Se era pra ministrar. Elas sentiram muita falta de Tânia quando ela foi embora. Foi, Oh, gente, vocês vão me fazer chorar, é? Eu senti muita falta quando, assim, ter ido embora foi muito difícil. Porque a gente era uma família, né? E ainda é. Eu acredito que a gente ainda é uma família. E ter ficado lá com aquelas pessoas tão cheias de amor e tão com os olhares assim, tipo, o que vai acontecer? A gente podia ver no olhar o que vai acontecer. Então, como a gente não falava a língua, né, ucraniano, a gente respondia, eu pelo menos respondia pelo meu amor, dando um abraço e conversando e rindo, tentando falar que estava tudo bem, que o Senhor estava cuidando delas através da gente. E aquilo para mim foi muito bom, foi muito gratificante. Eu ter podido demonstrar o amor de Deus na limpeza, num abraço, arrumando a cozinha, chegando da feira com as coisas lá para elas. E não só a gente, mas todo o Ministério Verbo da Vida, né? Todas as pessoas que contribuíram para que esse projeto acontecesse. Então eu sei que toda feira que a gente fazia, eu sabia que, assim, que tinha um dinheiro de pessoas de tão longe. E eu dizia, Senhor, eu dizia só para mim, eu nunca falei isso para ninguém. Senhor, esse dinheiro vai se multiplicar, porque nós vamos comprar essas comidas para as pessoas que nós estamos ajudando. E foi muito bom, foi muito gratificante estar com os ucranianos, estar com vocês. E até mesmo estar com os poloneses também. Bravos, mas também estava fazendo a parte deles, do jeito deles, para ajudar. É verdade. E eu sou eternamente grata. Assim, os valores, eu estava dizendo, acho que para Luísa, né? Muitas coisas mudaram quando eu fui à Bolívia, e muitas coisas mudaram quando eu fui agora na Polônia. E a gente começa a ver as coisas mesmo do alto, né? Olhando para o alto, sabendo que é para o Senhor, sabendo que nele a gente é gratificado. E isso não tem preço. Tânia, a gente quer te agradecer por estar aqui presente com a gente e também por ter ido para o projeto. Você não precisava ter ido, né? Não era uma coisa, mas você escolheu estar lá, se voluntariou mesmo. Então, muito obrigada. Quando a gente olha para trás e começa a lembrar das histórias, começa a lembrar das coisas, a gente lembra de você, né? Você foi uma pessoa essencial para o momento que você foi. Você não somente passou por lá, mas você marcou o momento, no momento que você estava. Então, muito obrigada. A gente ama. Um beijo. Eu amo muito vocês, muito mesmo. Obrigada, viu, gente? Um beijo grande. Beijo. Tchau. Ai, minha gente. Legal, né? Muita alegria, muita felicidade. Por que você tá falando assim? Que agora eu quero saber do momento mais triste de vocês. Eu quero chorar aqui. Não. Eu tenho o meu. Vá, diga aí. Não, eu tenho, mas eu vou falar depois. Não, Começou, agora você fala. Não, é porque Agora vai, Gabriel. pra dar o plot twist do negócio. Ai, peraí, tá. Então foi na hora que a gente foi embora. Não tem o que falar. Olha, e a saída foi muito Esse difícil. menino chorou horrores. Cara, eu lembro de um vídeo que alguém me mandou do Danilo. Você eu vi. derreteu. Cara, ele tava aos prantos. A Luísa ainda virou assim. Ele, não, eu quero falar, não. Eu não consigo falar. Ele aos prantos. Assim. O moleque parece um armário. Bom demais. Eu não lembro disso. Mas foi difícil. Não, a saída foi muito difícil, né? Sobre a saída, lá, nesse tempo, já que Gabriel quer tocar nesse assunto, no final dos 6 meses, quando todas as famílias já estavam bem, todas as famílias que a gente agregou no nosso projeto, nós conseguimos algumas doações na Polônia, a gente conseguiu emprego para elas lá na Polônia, a maioria delas tiveram emprego, e as que não tiveram emprego tinham ajuda do governo, então todas
É uma pergunta que a gente responde, né? Toda vez que a gente tá aqui, então é bom até falar para todo mundo, para que não perguntem mais. Antes que alguém pergunte. Elas estão Como bem. estão as famílias lá que a gente recebeu? Todos estão bem, todos estão agora com recursos e podem pagar por uma estadia, estão trabalhando e podem pagar por comida. De vez em quando a gente ainda faz uma feira, né? E manda para elas, faz uma feira online e manda entregar na casa delas. A respeito da nossa saída, né? Foi muito difícil, muito ruim. Foi um dos piores momentos da minha vida. Eu passei 2 dias sem comer. E isso é uma coisa séria. E eu falo 2 porque dias eu sem como comer. muito. Ele come muito. Até a minha fama lá, porque os ucranianos eles comem 2 ou 3 vezes no máximo no dia. Nossa, isso aí era Essa foi estranho, a né? primeira viagem missionária de vocês. Foi a nossa primeira viagem Pra missionária. fora, E eu como 2 vezes antes do almoço. Então eu passei esse tempo todo, eu passei 2 dias mesmo sem comer, a gente viajando, eu tava pensando muito neles, mesmo que eles estavam bem, né, a gente tinha deixado todos eles bem encaminhados na Polônia, mas a gente tava muito Junto o tempo junto, todo. agregado. Foram 6 conectado. meses. Vira bem família intenso, mesmo. Comendo bem na mesma intenso. cozinha. E as comendo da comida crianças delas, que abraçando a cozinha. gente. Tomando o mesmo óleo. Tomando mesmo. As crianças abraçando a gente na hora de ir embora, né? Deixando tanto presente que a gente Dentro da mala do recebeu, carro. entrando na mala. Ai, nossa, foi horrível. Pra vocês também? Você acha que foi a hora Para de ir mim embora? também. Assim, a sensação, né, na saída, apesar de eu ter ficado poucos dias, né, Comparado a comparando gente. com os outros, a sensação era que eles estavam tão apegados, era como se a gente estivesse abandonando eles, e aí, que eles estavam tão seguros conosco, né? Era a sensação que a gente tinha. Eu acho que, na verdade, começou na sua saída porque foi... Eu nunca vou esquecer disso, foi muito marcante. A primeira reunião que a gente teve, você compartilhou seu testemunho. Então foi muito forte. Foi a primeira vez que a gente estava literalmente... A gente ganhou uma certa confiança já, você compartilhou seu testemunho e Isso. foi bem impactante, assim. Fez então uma a sua conexão a muito despedida grande. de vocês, as meninas choraram. Se você muito. fosse olhar naturalmente, o tempo não foi tão grande. Mas deu pra perceber Mas que elas até foram o edificadas, final, elas foram só alcançadas. falavam de assim. Suelen. Até o no final, último dia. as mulheres só falavam de Suelen o tempo todo. E assim, mantém contato com a senhora. E eu percebi assim, né, que foi uma conexão divina mesmo, né, deles com toda a equipe, né, com todos que passaram por lá. Houve mesmo uma conexão divina e a gente tem aquela certeza, né, no nosso coração que realmente a gente precisava estar lá, né, naquela hora, para aquelas pessoas ali. E assim, como eu sempre falo, né, eu acredito que essas pessoas que a gente alcançou, né, durante esse tempo, elas vão ser, né, aquelas que vão ganhar outras e vão estar contando, né, o que Deus fez por ela através de um grupo De brasileiros. de brasileiro doido que só fazia rir. Só as sementes, né? As Brincar. sementes. Bom demais. Então eu creio que as crianças, né, também foram bem influenciadas, né, por aquela, a gente acha assim, era só brincadeira, mas aquelas brincadeiras, né, conquistaram o coração e a confiança de todas aquelas crianças e eu fico, né, imaginando elas contando, quando elas, né, crescerem, contando, né, como foram assistenciadas, que Deus alcançou, Deus ajudou a vida Verdade. delas através de um grupo de brasileiros, né? Então, Amém. É uma história, assim. Eu lembro quando a gente foi embora, né? A última reunião. Eu não imaginava que eu ia chorar tanto na minha vida, assim. Mas é essa sensação mesmo, assim, nossa, tô deixando isso aqui pra trás. Mas a gente sabia, né, quem tava ficando, o que vocês ainda... Né, o trabalho que vocês desenvolveram que foi... Meu Deus do céu, assim, foi a graça do Senhor, né? A gente via isso aí sobre a vida de vocês e o coração de vocês que estava entregue completamente à missão, né? A gente conseguia perceber isso e não tinha como. Recém-formados na escola. Recém-formados na escola de missões, façam escola de Era o missões. estágio. Queremos os quatro Nosso agradecer essa estágio. confiança. Era o estágio. Foi assim, 6 meses ou 2 meses intensivos, né? Mas foi muito ruim sair, a gente ter essa sensação, né? Meu Deus do céu. Tem tanta coisa para ser feita ainda e a gente tá indo. Mas foi muito bom também ver quem ficou, né? E que vocês ficaram e como foi forte o que foi feito. Porque se a gente pensar, 6 meses é muito rápido. Né? Se a gente vai pensar numa igreja, 6 meses, você não, né? Você não tem uma igreja nascendo em 6 meses. Mas você teve um relacionamento de família
que foi formado em 6 meses. Então você vê como, né, como foi gracioso, né? Como foi impactante. E é incrível, assim, ver todo o trabalho, né? E vem aquela gratidão no coração, a gente fica acompanhando cada passo, todos os dias vendo o que vocês estavam fazendo e sabendo que os frutos estavam, né, se firmando, assim, estavam ficando maduros. E uma coisa também, né, que a gente pode ver depois de tudo, né, feito, a gente vê como Deus cumpriu aquilo que ele falou desde o início. Isso. Ajudar os ucranianos, né? A gente estava dentro da Polônia, era, assim, natural que a gente pudesse ter alcançado os poloneses, mas hoje, né, eu avaliando e vendo o que realmente Deus falou conosco foi para ajudar, né, desde o pastor Michel e Suelen, né, que tiveram a direção, né, do trabalho para ajudar os ucranianos. E a gente até tentou, né, se aproximar dos poloneses, de 2 famílias que estavam mais próximas, né, que era o Adam e o... Como era o nome dele? Martin E Madalena. Isso, e Madalena, a gente achou, né, que ia ter uma conexão com eles maior, mas acabou que realmente a gente fez aquilo que Deus queria mesmo, que era, né, alcançar ali os ucranianos. E tudo que o projeto, que estava no projeto, no coração e no papel, né, eu acredito que Deus fez através, né, de toda a equipe. Mas eu quero saudar a Larissa, porque ela falou sobre essa última reunião, e eu quero dizer que foi uma das reuniões mais desafiadoras que a gente teve, porque as crianças estavam correndo pelo teto. Estavam on fire. Tava muito barulho, e a gente tava dentro de um lugar fechado, porque tava frio na época ainda, e aí não tinha como fazer em outro lugar, e aí o barulho lá dentro. Quando a gente diz frio, Entra na bolha. Você não sabe o que é isso? 4 não graus. sei como Larissa conseguiu ministrar a palavra naquele momento, assim, Verdade. não. Sendo traduzida, gente, para ucraniano. Porque não é fácil, né, você ministrar com o tradutor, né? Porque você tem que se concentrar para não perder o fio da meada do que você vem falando na parada que dá para o tradutor. E ainda por trás o barulho. As crianças gritando e brincando. E às vezes fazendo... era português e inglês para ucraniano, né? Exatamente, Então, né? tinha Então, 2 assim, traduções. a gente tinha que ficar bem conectado para não... Mas Parabéns, até nisso parabéns. a escola de missões Até nisso. se prepara. Preparou. Graças a Deus. Esse ano a Escola de Missões está completando 15 anos, gente. As inscrições para o ano de 2023 Eu ia dizer 16. estão abertas. Eu olhei pro Danilo aqui, ó. Aí ele olhou pra mim aqui e a gente... É melhor não falar. 11 anos. Estão abertas. 15, meu Deus. As inscrições estão abertas. É @Escola de Missões Verbo da Vida. Isso. E você também pode entrar no novo portal. Acessa o Ministério portal Verbo da do Vida. Ministério Isso, Verbo da Vida. exatamente. E o link tá lá. Faça sua inscrição. Entra na lista dos interessados. Se prepara. Vem para Campina Grande. Tem Vai ser coisa na maravilhoso. escola que eu fui experimentar não só... Eu não vi que era real só na viagem. Eu vi na volta, por Sim. exemplo. E aí o retorno do missionário? Essa era uma... Tem uma outro matéria podcast, na escola gente. que o retorno do missionário é uma matéria da escola. Deveria ser 3, 30. Eu vi... Quem me deu essa aula foi o Simon. Uhum. Eu tive a matéria, achei Pra bem mim também, a gente interessante, fez mas eu junto. pensei assim, nossa, mas acho que não é tudo isso. Até eu voltar. E era tudo isso. Na escola, Então inclusive... você precisa fazer escola. É Não verdade, missioneiro. importante. Na escola, inclusive, Simon falou sobre o recente retorno dele para o Reino Unido. Que, acredite ou não, né, Simon está extremamente brasileiro. E ele foi brasileiro demais lá. Então é isso, não saia na doida fazendo missões. Venha se preparar antes. Pode ser o novo slogan da escola. Não saia na doida fazendo Só tem que trabalhar só mais um pouquinho, mas Quando eu me vi nesse para não choque, receber só jovens na escola, só tem que trabalhar um pouquinho esse quando eu me slogan. vi nesse choque, eu pensei assim, eu já sei o que é isso. Eu já tive uma aula sobre isso. Tá tudo bem, Mas faz parte. Mas faltou vocês Tem- dizer... Antes de você dizer o seu momento mais difícil lá, Certo. eu só queria mais triste. Eu queria falar de alguns momentos difíceis que a gente teve lá. Não foi somente as despedidas, né? Tinha alguns momentos lá sobre algumas pessoas que a gente se despediu lá, que eram algumas ucranianos que voltaram antes do final do projeto, voltaram para a voltaram pra Ucrânia, alguns por algumas necessidades que tinham lá da casa, que eles tinham saído, tinham deixado a casa lá sozinha. E houve também uma pessoa que não tinha notícias do marido dela,
E esse foi um momento bem difícil. Ela tinha 2 crianças novas e ela não recebia notícia do marido que estava um soldado na guerra. Linha de frente. Né? E por 2 dias ela decidiu voltar. A gente conversou com ela. Ele ligava todo dia, né? E de repente ele parou de ligar por 2 dias. Foi aí que eu tive a minha experiência de orar bem pausadamente em português para o Google Tradutor. Viver o agir de... realmente ter fé no agir de Deus. Foi clicar, mesmo. a moça vê o que eu olhei. Ela chorou lendo. Ela chorou. lendo. Ela tirou foto da sua oração. Eu estava assim, Senhor, em nome de Jesus. Foi literalmente assim, bem pausadamente na minha cabeça. Pro tradutor para ucraniano. E ela tirou foto da sua oração. Tirou ela foto guardou da para oração, ela. Guardou. Foi o único dia que eu chorei lá, eu acho. Aquele dia foi bem emocionante. Já é o bem- segundo. Oi? Já é o segundo dia. Não, peraí. Foi um- Esse foi o único dia que eu chorei. Agora, tá. não quer dizer que é o momento mais triste, né? Pra mim, o momento mais triste... Fala rápido que o relógio tá entregando a gente. Ai, meu Deus. Na Não gostei da verdade, Não vou já falar, não. passou. Não vou falar, não, então. Deixa pra lá. Não, já tem que passou. falar. Encerrar, vai. O momento mais triste pra mim foi o dia que a gente foi no mercado fazer compras e a gente decidiu no meio do caminho comprar um sorvete. Vocês lembram desse Ai, dia? Né? Gabriel. Vocês lembram desse dia? Quando tava começando o verão. Tava começando o verão, já Não, tava era calor. primavera. E era aquele sorvete... Ela já tinha ido embora, né? Vocês já tinham ido embora. Era um sorvete do naipe do McDonald's, né? Que é aquele que só tem sabor branco e sabor marrom, né? Que não tinha sabor marrom, que só tinha branco não lá. tinha, é verdade. Que a criança foi pegar e chorou. Meu Aí a gente pegou o sorvete todo feliz. Aí tinha um senhorzinho atrás da gente. Fomos ali do cantinho tomar um sorvete. Foi. E conversar. Sentou E o no senhor banquinho. atrás. Em seguida foi comprar o sorvete. Foi um As pessoas estavam, senhorzinho. nós 4 e Josique, né? Josique 5 tava? pessoas. Foi, Josique e Josique Juliana. tava, e Juliana também, 6. Sim. E aí a gente comprou, tava felizão, né? Sorvetinho, Brasil, calor, né? Legal. E tinha um senhorzinho atrás da gente que foi pegar um sorvete também. Aí a gente sentou aqui, ele pediu sorvete e tal, pegou o sorvete sabe aquele que fica gigantão Ele assim. ficou né? muito alto. Ele tava com aquela cara dele de assim, é o momento do meu dia. Tava vou muito aliviar. feliz, pô. Tava muito feliz. Aí ele virou assim, ó. O sorvete caiu nossa frente. inteiro no nosso pé, assim, ó. Não. Aí ele olhou pra nossa cara e fez assim. Deu uma risada. E foi embora, cara. Eu fiquei fez- muito triste esse dia. E seguiu reto. E eu fiquei indignada assim no meu coração. Eu pensei, poxa, a pessoa, ela trabalhou, ela só queria um sorvete no fim do dia. Caiu, mas assim, perfeitamente, assim, ó. Ver uma criança que caiu sorvete é muito triste, mas um adulto. Um adulto. A gente sabe todos os problemas que nós passamos e normalmente aquele momento é o momento mais feliz do dia. Um adulto se prepara para tomar um sorvete. Não é uma criança que pede pra mãe. Mas um adulto ele se Gabriel ia prepara. dizer que ficou triste porque teve que dar o dele pra outra. Não, Aí não, chega- Aí chega o calma. momento de Ellen. Calma. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu não vou deixar esse moço passar assim. Fui até a moça que tava vendendo sorvete e fiz, moça, você pode me dar um sorvete igual aquele que o rapaz pediu? Aí ela fez assim, por quê? Aí eu, porque o dele caiu, aí eu quero dar outro pra ele. Ela, por quê? Aí eu, porque ele tava andando. Sério. E isso, o cara indo, para Aí, indo porque embora. ele tava andando, e o cara indo embora. E eu, moça, rápido, porque o cara perdeu o sorvete, eu quero dar outro pra ele. Ela, não, mas não precisa. Se ele quiser, ele pode comprar Se ele quiser, outro. Se ele quiser, ele pode comprar outro. Aí eu, Mas eles não cara, entendem. que cultura é Inglês, ela disse. O cara foi embora. Foi embora. Eles não Não entendem. quero sorvete mais. Não entendem que a gente só Porque queria ela não ajudar. entendeu que isso é generosidade. Ela não entendeu que a maior marca ali não tava sendo deixada nele, tava sendo deixada em mim. Que viu o sorvete cair e ele ir embora triste. Cara, o sorrisinho dele, tá bom. E foi embora, foi horrível. Agora, falando em brasileiro, né? Foi triste. Falando em brasileiro, nós conhecemos o Leandro Messias lá, né? Tem Messias. Leandro. Mas eu acho, gente, que a gente vai ter que encerrar esse podcast por causa do horário. Infelizmente. Na verdade, eu falei que a gente não tinha roteiro, mas até que a gente tinha, que a gente não conseguiu seguir. Porque você não Mas eu acho que é sabe. importante falar sobre Leandro. Então a gente vai ficar mais um pouco. Não, mas a gente pode encerrar com no a próximo história de Leandro. podcast. Pode. Ah, vai ter outro? A gente pode criar Era um isso outro. que eu ia fazer. Você pode levantar ter, essa hashtag aí. O que você achou? Produção, por favor. Quero episódio 2. Quero saber quem tem é muita Leandro. história, Tem. tem Quase meia muita guerra. história. Ó, só quando eu li só isso, que eu foi na lembrei aqui, ó. Ucrânia, Tem aqui a lavagem do carro, Tem a lavagem do carro. né? Tem um Temos cachorro aqui que ela o doguinho, O roupa cachorro do que Ellen Josique. salvou. Eu salvei um cachorro. Você acha que eu só fui salvar Isso. vidas? Teve a vez, Cachorro não é vida, não? teve Mano. às vezes, Vida humana, teve às vezes que a gente foi parado pela polícia, teve às vezes na fronteira. Esse teve rostinho muita red coisa. aqui é super kind. Tem alguns problemas com a linguagem também, cuidado.
idioma, né? Temos problemas com o idioma. Tem muita coisa pra As contar. traduções erradas. Muitas traduções Temos o erradas. peixe. Temos o peixe que a gente pescou. A aquele gente peixe foi pescou, muito difícil. uma história impressionante. O tradutor traduziu errado. Isso, da máquina de A lavar. Na máquina de verdade, lavar. traduziu certo. Ele que falou errado. Agora, também tem, sabe o quê? O nosso café. Que nunca aconteceu. Então, Fica pro segundo episódio. a produção passou aqui que a gente teve um pequeno problema técnico aqui. A máquina quebrou. E teve um pequeno detalhe aqui. Infelizmente, eu não A produção ficou Suelen tá tentando muito ali dando sinal. Alô, Gildete! Vamos resolver esse problema aí, O Gildete. café quebrou. A fé dela, não, a fé dela. Olha aí. Trabalha da forma como a gente pensa, como a gente quer. ia tomar esse café expresso intenso. Sem açúcar. Ai, gente, Então, gente, a gente encerra isso? Sim. Só eu espero que você tenha Mas vai gostado. ter episódio 2. Peraí. Desse episódio. Vai lá, faz de novo. Eu espero que você se arrotou. Não, é porque tava... Aí não dá pra fazer o corte, entendeu? Ah, tá bom. Mas a gente não vai ter corte, isso aqui é realidade. É, não teve nenhum corte. Não vai ter corte, não vai ter corte. Nenhum corte, zero A gente cortes. bota aquela tela cinza. Aqui não tem censura, não. Aqui, ó. Mas é isso, a gente espera que você tenha gostado. A ideia mesmo era criar um ambiente mais Descontraído. livre, descontraído, para você poder ouvir algumas histórias que não foi possível você ouvir aí nos eventos, nas nossas redes sociais. Agora vai ser nesse espaço aqui. Então é isso aí, divulga para todos os missionários. Foi um prazer, muito obrigado, queridos. A gente não se reuniu desde que a gente viajou junto. Eu tô super Ai, feliz. Vocês estão compartilhando com a gente desse momento da nossa Compartilhando esse reunião. momento com a gente. É o Polônia Reunion. A gente não tinha se juntado ainda para conversar né, dessa forma. Estamos Por isso que ficou conversando assim um pouco embolado. dentro Eu de espero vocês. que você tenha Tem entendido. entendido, eu também espero. Teve alguns momentos que talvez não, mas foi engraçado, foi divertido. É. Fica com o que deu pra entender. É. E outra, a gente aqui nesse podcast vai ter vamos conversar com outros missionários também, de outros Exatamente, lugares. tem muito episódio legal chegando por aí. Eu de você não perdi. Pessoas que sabiam o que estavam fazendo. É, Ao contrário de nós, que éramos apenas estagiários. mas é isso, gente. É isso? Pois é. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a Fala, próxima. missionário. Ai, gente, até aí não é tão ruim. Olha aí. Seguimos. Calma. Não, lembrar de cortar essa parte. Eu vou editar. Gabriel tem um pouquinho de trabalho. é.